Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma mensagem. Eu tive uma rica oportunidade de compartilhar essa mensagem na célula um tempo atrás. E aí eu estava indo embora para casa. Na época o pastor Alexandre me mandou mensagem, me convidando para compartilhar uma mensagem na igreja. E o Senhor me tocou que era para compartilhar essa mensagem. Então, e hoje eu quero gravar aqui também para deixar, porque foi direção de Deus, uma mensagem importante para nós. Uma mensagem de ensino e de libertação. Tanto que o tema da mensagem para Deus libertar, Ele precisa ensinar. Toda libertação que Deus vai fazer está condicionada também a um ensino. Por isso nós precisamos da palavra de Deus para a gente receber a verdade, trazê-la para a nossa vida e viver a verdade, ser liberto da mentira, né? João 8,32, justamente Jesus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então que o Espírito Santo flua, que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo liberte, trabalhe nas nossas vidas e nos leve para onde o Senhor quer, nos dê um ensinamento correto em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que todos sejamos abençoados com essa palavra. Amém? Quero compartilhar um texto que está em Êxodo 15. Vou começar aqui a partir do verso 20. Fala assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborilos e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram por 3 dias no deserto. Isso aqui é importante. 3 dias no deserto e não acharam água. Então... Aí chega no ponto da mensagem. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, né? Reclamou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele chamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos, uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali acamparam e beberam. Amém, vamos lá. Por que eu comecei a ler a parte da Miriam? Porque em certo momento eles estavam cantando, aqui é o povo de Israel, eles estavam cantando e dançando, e aí fala que eles andaram pelo deserto 3 dias e não tiveram água. É interessante porque eles estavam cantando. Porque aqui no Êxodo, a partir do 14:15, eles tinham acabado de sair da terra do Egito, eles tinham acabado de sair da escravidão, e eles estavam cantando, adorando a Deus, louvando ao Senhor. A Miriam estava aqui com o tamborinho, o pessoal cantando, o pessoal adorando, louvando. Aí fala que Moisés pegou o povo pelo deserto, andou 3 dias e faltou água. E o que o pessoal fez? Fala que o pessoal murmurou e reclamou contra Moisés. E aí Moisés consultou ao Senhor e fala que Deus, né, o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, né? Tinha água, mas a água era amarga, não era água para eles beberem. E aí, né, eles murmuraram contra Moisés. Moisés levou a situação para Deus, e Deus deu um direcionamento ali para Moisés, e as águas se tornaram doces, né? Deus fez um milagre ali para o povo beber água. Então, qual que é o grande ensino aqui, irmãos? Vamos lá, vamos começar. Esse povo aqui é o povo de Israel. Esse é um povo aqui que já tinha uma bagagem com Deus. Quando Moisés está escrevendo essa mensagem, eles já estão lá no deserto, lá, caminho para entrar na terra prometida. E aí conta essa história aqui. O povo, né, que tinha acabado de ser liberto, tinha acabado de sair da escravidão, tinha acabado de sair de uma situação terrível, e eles estão chegando, caminhando para a terra prometida que Deus tem para eles. E aí por um momento eles estão cantando, mas 3 dias depois eles já estão reclamando. Né? Então é uma coisa boa para a gente poder analisar, né? Porque eu disse, para Deus libertar, Deus precisa ensinar. E é interessante porque esse povo já estava sendo ensinado. Como eu disse aqui, esse povo já tinha uma bagagem com Deus. Não era alguém que passou por nada e ali estava cantando e logo depois está reclamando, não. Ali Deus já estava num processo de ensino. Então, e essa palavra é para nós também. E é tão interessante, irmãos, porque Moisés, né, é o libertador.
e aquele povo já estava sendo ensinado desde lá de trás quem era Deus, né, os propósitos de Deus. É tão interessante porque Moisés, né, não sei se todos sabem, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E Moisés começa ali para poder dar esse ensino, o ensino da libertação. E é por isso que Moisés começa em Gênesis, ele já começa falando assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fala que no início a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Por que que Moisés começa explicando isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque aquele povo que estava recebendo o favor do Senhor, que é o povo escolhido, Deus estava explicando para eles: Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Por quê? Porque aquele povo ficou mais de 400 anos no Egito aprendendo várias coisas que não devia. Aquele povo não acreditava só um Deus, o povo do Egito. Eles não acreditavam que existia só um Deus e que era o Deus de Israel. Eles, naquele contexto, eram um povo panteísta, que adora inúmeros deuses, né? Tem divindade de tudo quanto é coisa que você imaginar. Naquele contexto, aquelas pessoas adoravam os animais, né? Eles cultuavam os animais. É por isso que o povo ali, dentro daquela circunscrição ali dos cananeus, dos egípcios, eles adoravam outras divindades, eles adoravam os animais, adoravam o bode, adoravam a vaca. Mas Deus vem ali para ensinar o povo, e Moisés cheio de autoridade para avisar: não, existe um Deus, e Ele sim é o Criador do céu e da terra, e é o Deus de Israel. Então Moisés começa a explicar para o povo, ensinar da onde eles vieram, quem é Deus, dentro do que Deus permitiu eles conhecê-lo, claro, porque Deus também não deixou todas as informações, porque Ele é Deus e Ele fala o que é necessário, o que a gente realmente precisa. Então, Ele vai e fala: haja luz e houve luz. Ele vai ensinando como que Ele construiu, como que Ele fez a terra. Deus já existia muito antes da terra, então a terra é uma criação. Não tem nada na terra que não está debaixo da mão de Deus, porque foi Deus que criou. E eles precisavam saber disso. E Deus chamou, né, aqui no 5 aqui, chamou a luz dia e as trevas chamou noite, foi explicando a luz, explicando o dia, a noite, foi explicando cada ponto. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. E ele vai falando das águas, como que Deus criou todas as coisas. No Gênesis 1,14, Deus, né, Moisés ali descrevendo para o povo. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, para que sejam entre eles sinais para os tempos determinados para os dias e anos, e sejam luminares para a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, para iluminar o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez as estrelas. Por que que Moisés está explicando aqui? Está falando desses luminares, falando dos astros que estão no céu. Fala que Deus criou para governar o dia, que é o sol, e o para governar a noite, que seria a lua, que é uma forma de dizer, lógico que Deus que governa todas as coisas, mas é algo que Ele criou, né? É uma forma que Ele explicou aqui. Por que que esse povo precisava saber disso? Porque lá no Egito eles aprenderam a adorar o Deus Sol, eles aprenderam a adorar a lua, e Deus está vindo aqui através de Moisés para libertar aquele povo disso, né? Para o povo libertar de um local, eles precisavam receber o ensino para eles poderem sair dali, para eles poderem irem para a terra prometida. Porque Deus criou todas as coisas, Deus criou os animais, foi Deus que criou o sol, foi Deus que criou a lua. Fala aqui que foi Deus que criou as estrelas. Por que que eles precisavam saber disso? Porque naquele contexto eles eram direcionados a consultar os astros, os astrólogos, os adivinhos, a lua. Tá me entendendo? Essas questões aí, para você ver que é algo tão antigo. Até hoje as pessoas falam dos astros, falam de consultar, vamos dizer, os signos, a astrologia, a estrela. E a gente vai aprender aqui na palavra que Deus, Ele abomina tais coisas. Quando Ele está libertando aquele povo, Ele também queria que Ele libertasse de todas essas crenças que seriam mentirosas, que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas as pessoas eram enganadas e colocavam a fé nisso. E Deus ensinando o povo. Então ali Moisés vai descrevendo, aí Moisés mostra para o povo da onde que veio o mal. Na verdade, antes Deus mostra ali que Deus que criou o homem, depois Deus criou da costela do homem a mulher, e Ele foi mostrando ali que colocaram eles no jardim perfeito, em criação perfeita, que Deus criou os animais para o mantimento deles, as frutas para o mantimento. Deus criou toda a situação. Aí Deus, através de Moisés, vai escrevendo ali e explicando para as pessoas aonde foi a raiz do mal, que teve o pecado,
O Deus deu uma ordem ali pro homem e pra mulher, de tudo você pode aproveitar, mas tem algo ali que você não pode tocar, você não pode comer, né? Na verdade, Deus fala que não pode comer. Depois, aí fala que vem uma serpente, que vem algo maligno ali e influencia a mulher, fala que a mulher viu e ela viu que era bom aos olhos, ela pega, ela come e ela leva para o marido dela comer, né? Isso é o sinal do pecado na vida do ser humano. A pessoa faz errado e aparentemente ele, naquele momento para ela foi prazeroso, ela vai e leva para outra pessoa e leva aquilo como verdade. E a pessoa acaba influenciando umas às outras, né? E ali acontece o erro, Deus vai e bate, né? A sentença ali contra o homem, contra a mulher, contra a serpente, e vai mostrando que a partir dali, como que o mal entra na terra, e a partir dali a descendência de Adão e Eva, a primeira descendência já ocorre um assassinato, né? Isso tudo Moisés vai direcionando e ensinando para aquele povo. Por quê? Lembrando, Deus o tempo todo, o propósito dele para libertar, ele veio primeiro para ensinar, né? Isso aqui vai ser muito útil para nós também. Então ele vai ensinando, fala que os homens foram se reproduzindo conforme a palavra de Deus, e fala que teve ali, chegou em Noé, o povo já estava ali bem corrupto ali, muita violência, promiscuidade, coisas que não convém, e Deus fala que ele se arrepende, uma forma ali dele dizer que ele ficou triste, né? E ele fala que vai, né, vem o dilúvio, e ali morre todas as pessoas da terra e fica só a família de Noé, porque Deus achou graça em Noé. Ficou Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 noras, e ali começa a história, né, continua a história da humanidade. E o tempo todo, outra coisa que Moisés está fazendo aqui, indirecionado por Deus, ele faz genealogias, por isso que você vê tanta genealogia na Bíblia toda, e através do povo de Israel, porque Deus estava ali mapeando que através desse povo viria o Messias. Então aquele povo estava ensinado, aquele povo sendo liberto, a identidade deles sendo trazida para eles saberem que eles eram um povo especial escolhido por Deus e que Deus tinha uma grande obra na vida deles. Então Deus vai mapeando ali, porque da descendência deles viria o grande libertador. Moisés ali foi o libertador ali da lei, mas que viria o Cristo. Ali em Gênesis 3,15 fala disso também. Então você vê que existe uma composição de verdades para que o povo seja liberto. Então conta a história de Abraão, aí chega aqui Abraão e Deus dá aquela promessa para Abrão, na verdade, depois Deus muda o nome dele para Abraão. A questão de Sarai também, Deus muda ela de Sara, que são os pais de multidões, e Deus vai mostrando para aquele povo que ele estava libertando que eles são a herança de Abraão, de Isaac, de Israel. Mostra para eles da onde vieram a descendência. Abraão conta a história de Abraão, de Isaac, aí conta a história de Jacó, que Deus também transforma em Israel contra a descendência deles. Mostra ali que vieram os 12 filhos ali de Israel. Conta a história ali de José, que foi ali escolhido por Deus ali para ser levantado ali, e os irmãos dele com inveja não gostaram, e eles acabaram ali vendendo o irmão foi pro Egito. E ali conta toda a história. Aí chegou o tempo da fome, o povo precisou de comer, os irmãos vieram ao Egito. Fala que José reconheceu os irmãos ali e com o amor de Deus abraçou toda a família e salvou toda a família. E ali eles foram parar no Egito, né? Inicialmente eles estavam ali em honra, em graça, porque eles receberam um favor ali de Deus, favor através de José, através de Faraó. Mas aí fala que os faraós vão morrendo, não conheciam mais José, e aquele povo acaba preso, o povo acaba ali escravo naquele lugar, naquela situação, e eles aprenderam tudo que não devia. E aí, irmãos, Deus opera uma grande libertação, né? Então aquele povo já... Por que eu tô falando isso? Porque o povo já tinha uma bagagem. Isso aqui vai ser interessante para eles e para nós também. O povo tinha uma bagagem de ensino através de Moisés e através do que eles estavam vivenciando em Deus. Então ali fala que eles clamaram a Deus. Por isso que é tão importante clamar ao Senhor. E fala que Deus ouviu o clamor deles e Deus manda, né, o libertador. Conta a história de Moisés também. E aí Moisés vem ali naquele momento ali, Deus manda ele lá para poder libertar o povo, e ali Deus bate 10 pragas. E é tão interessante que o tempo todo Deus está mostrando para aquele povo: eu sou Deus, eu sou o seu Deus, e eu que te liberto, eu que trabalho na sua vida. Então Deus resolve bater-lhe 10 pragas no Egito, né? São histórias que a gente conhece, mas para a gente contextualizar tudo aqui. E é tão interessante porque essas 10 pragas, elas fazem duas coisas muito profundas. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas ela bate em cada divindade egípcia, porque Deus está mostrando que Ele é Deus. E Ele é o Criador do céu e da terra. E é tão interessante porque as 9 primeiras pragas, Deus bate situações ali exatamente contra a natureza. Fala ali a primeira praga: sangue na água. Segunda, infestação de rãs. Terceira, infestação de piolhos. Depois, infestação de moscas.
depois peste sobre os animais, depois úlceras nas pessoas, depois chuva de granizo com fogo, depois infestação de gafanhoto e a nona praga, escuridão. Eu não vou entrar nisso aqui, né? Mas é um estudo que é bom você avaliar posteriormente, porque edifica muito, né? Deus bate ali, cada praga batendo, dizendo que Ele é Deus e Ele tem poder sobre toda a natureza. Deus está sobre todas as coisas. Não existe animal que é divino, que as pessoas têm que adorar. E Ele vai tirando cada situação daquela ali. Tem várias... A rã era um animal ali que era uma divindade. Então Deus vai falar assim, então vou fazer uma infestação de rã. Né? Então assim, Deus estava ali mostrando para aquele povo, mostrando para o povo de Israel que Ele era Deus, que Ele não estava naquelas práticas, e que Ele era Deus sobre qualquer divindade egípcia também, porque Ele é Deus na terra. E na décima praga, né, Deus anuncia a morte dos primogênitos. Iria morrer tanto o filho de Faraó quanto os animais, o filho de qualquer pessoa, né? Mas Deus mandaria saída, mandou o povo passar sangue nos umbrais das portas ali, através do sangue do cordeiro, claro que é para o povo de Israel, né? Deus vai dar um grande livramento. Porque Deus, além das 9 primeiras pragas, Ele mostrar que Ele é Deus sobre toda a natureza, que Ele tem poder, Ele mostra na 10ª praga que Ele é Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então o tempo todo Deus está demonstrando quem Ele é, demonstrando o poder, demonstrando o que Ele pode fazer para que o povo seja liberto através do ensino, através do que Deus quer mostrá-los, e Deus mostrando para eles na prática, irmãos. E ali fala que o povo... Deus mandou o faraó, deu direcionamento, e o faraó autorizou o povo embora depois da 10ª praga. O povo vem embora para atravessar o Mar Vermelho, fala que o faraó muda de ideia, vem atrás, e ali né, Moisés vai clamar a Deus, Deus manda bater o cajado, o Mar Vermelho abre, o povo passa em terra seca no meio do mar, e fala que o povo do Egito vem atrás, o povo de Israel passa totalmente, aí fala que as águas cobrem, porque aquele povo, né, não tinha aquele favor de Deus. Deus estava demonstrando o favor dele, que Ele tem um povo escolhido. Ele tem um povo que Ele direciona, né? E aí Ele liberta o povo de Israel. E ali acaba com todos os inimigos. Aquele povo que estava sendo escravizado, que estava sendo perseguido. Deus vai lá e acaba com essa perseguição, irmãos. Isso aqui foi a introdução. Porque aí sim a gente chega no texto que a gente leu. Porque por isso que eles estavam cantando. Por isso que eles estavam dançando. Eles estavam comemorando, né, o que Deus fez. Então é um povo que já tinha uma bagagem diante de Deus. E aí acontece algo, irmãos, vamos dizer até trágico, porque depois que o povo recebe tanto ensino, né, já recebe aquele ensino, recebe grandes experiências com Deus, aí fala que logo nessa sequência eles andaram 3 dias, aí fala que houve uma necessidade na vida deles, que foi a necessidade de água. O que acontece com aquele povo? O povo vai e reclama e murmura. E qual que é o direcionamento do ensino aqui que Deus me deu, assim, que eu compartilhei com o pessoal e vou compartilhar aqui? Dentro do que a gente já sabe um pouco mais sobre a palavra, sobre o que a gente leu, como que será que a gente poderia ajudar essas pessoas? Quem sabe se a gente fosse aconselhar aquelas pessoas ali, e se a gente aconselhar alguém, ajudar alguém, aquilo serve para nós, pra gente poder tirar um ensino aqui para nós. Porque aquele povo vivenciou tantas coisas, como que depois deles terem grandes vitórias diante de Deus, Deus mostrando para eles que eles são um povo escolhido, eles são um povo amado, eles são os filhos ali escolhidos para que Deus se manifeste na terra. E eles, logo após 3 dias, eles precisam de água, eles acabam reclamando, né? Acaba fazendo o que é mal, porque eles vão murmurar, eles vão reclamar. Qual o conselho que poderia ter dado para esse povo, em vez da gente condená-los? Porque o pessoal sempre gosta de falar muito, o povo de Israel fez isso, fez aquilo, mas como poderia ser uma ajuda para eles, e que essa ajuda sirva para nós aqui também. Amém? Então vamos lá, os pontos aqui que Deus me direcionou. Primeiro ponto, como que aquele povo poderia ter se fortalecido naquele momento ali de escassez, naquele momento de necessidade? E para nós também. Irmãos, primeiro ponto que é maravilhoso. O povo poderia ter se fortalecido simplesmente, em vez de murmurar, poderia ter se lembrado simplesmente do que Deus já fez. Por isso que foi feito esse início aqui, esse contexto, porque olha quantas grandes coisas que Deus fez, olha o ensino que Deus entregou para eles, as obras maravilhosas, as pragas, eles viram, eles poderiam ter se juntado ali, em vez de reclamar e falar, nossa, não, vamos prosseguir, porque Deus já fez isso, Deus já fez isso, Deus já fez isso, Deus libertou, Deus nos tirou de uma terra de escravidão. Então nós podemos nos fortalecer no Senhor. Então o primeiro ponto, que a gente se fortaleça no que Deus já fez.
é no que ele já fez. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que ao longo da sua vida você teve algum momento ali que você precisou de um recurso financeiro, você estava no último e a porta abriu, apareceu um emprego, alguém emprestou dinheiro, não sabe da onde, liberou um limite do cartão e você conseguiu cobrir aquele compromisso? Será que alguém aqui já passou alguma situação que alguém na família estava doente e aí orando, clamando e aí a pessoa foi curada? Alguém já passou por uma situação aí de livramento na rua, de assalto, alguma coisa muito específica que você fala, não, isso aqui foi Deus. Eu tô falando independente de religião. Pois é. Então essa palavra é para nós. Porque nós também, cada um de nós já passou por alguma situação, alguma intervenção que você fala assim, nossa, isso aqui foi Deus. Isso aqui foi Deus. Então em vez de reclamar, murmurar, é uma primeira coisa que a gente pode fazer é lembrar do que Deus já fez por nós. Porque Deus o tempo todo fazia isso. Tem momento que Deus virou para Davi e falou para Davi assim, lá no, né, tem escritos, tem no Salmo falando assim, eu sou o Deus que te tirou de trás das malhadas para você reinar sobre Israel. Não é porque Deus está jogando na cara, mas Deus está falando para ele assim, lembra do que eu fiz na sua vida. Né? Tem várias passagens que Deus fala pro povo de Israel, fala assim, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Para quê? Porque isso é um exercício, irmãos. Deus não joga as coisas na cara. É um exercício. Quando a gente para e pensa, a gente pode anotar. A gente lembra do que Deus fez por nós. Isso é força para a gente continuar. Amém? Segundo ponto que esse povo poderia ter se fortalecido. Esse povo poderia ter se fortalecido no que Deus prometeu. Nas promessas. As promessas também são coisas que são muito boas na nossa vida. Por quê? Porque esse povo já tinha experiência, porque Deus já tinha prometido que ia levar eles à terra prometida, né? Deus já tinha prometido várias coisas, Deus falou que é Deus deles. E Deus operou grandes coisas, Deus falou que eles iam entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então eles poderiam se fortalecer, olha, Deus já fez isso e agora a gente pode se fortalecer porque a gente vai entrar. Porque Deus falou, Deus fez. Aí eu quero trazer para você aqui nesse momento. Será que você já recebeu alguma palavra ao longo da sua vida? Deus usou algum profeta, alguma situação e falou assim, ó, vai acontecer isso na sua vida. E aconteceu? Comigo já, graças a Deus, eu creio que você também. Quantas coisas que Deus falou que ia fazer, às vezes um filho, eu conheço pessoas que têm diagnóstico de esterilidade e que hoje são pais, são mães, né? Porque Deus cumpriu, Deus cumpre as promessas que vêm dele, né? Nós temos que orar que Deus nos dê discernimento para a gente crer nas promessas que são dele, não que são do que as pessoas falam aí. Amém? Então confiar nas promessas é algo maravilhoso. Meditar nessas promessas é algo maravilhoso. Terceiro ponto, irmãos, que é extremamente importante. Por que aquele povo, diante daquela situação, o povo não se uniu para orar? Grande ponto também, oração. E aquele povo já tinha tido essa experiência, porque fala lá em Gênesis que o povo levantou um clamor a Deus e fala que Deus ouviu o clamor, e é por isso que Deus mandou Moisés para libertar o povo. Fala, eu ouvi o clamor. Quantas vezes ao longo da sua vida você orou por algo e aí Deus fez? Irmãos, é uma saída muito grande. Por que será, né? Aquele povo, em vez de reclamar, por que eles não poderiam ter juntado todo mundo? Irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos colocar diante de Deus aqui, não vamos murmurar não. Já pensou Moisés chegando lá? Moisés está ali orando a Deus. Na hora que Moisés chegasse, estava todo mundo de Israel de joelho orando a Deus. Como ele não seria fortalecido também como líder também, irmãos? Só que aquele povo, em vez de orar, que é algo que eles sabem que funciona, que é de Deus, eles foram reclamar. Aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você clamou por alguma coisa específica, você levantou na madrugada, levantou jejum, levantou consagração e Deus ouviu e Deus fez? Graças a Deus, tenho muitas experiências de oração e Deus responder. Então, irmãos, isso é uma arma poderosa para a gente se fortalecer em Deus. Mais uma situação. Por que esse povo não procurou alguém mais experiente na caminhada para poder se aconselhar em vez de reclamar? Esse povo, irmãos, eles tinham acesso ao Moisés. Moisés é um homem, mas a Bíblia fala que ele conversava face a face. Deus dá testemunho disso, fala, esse aqui meu servo, eu converso com ele face a face. Com os profetas eu falo em sonho, eu falo assim, mas com esse aqui eu falo face a face. Olha as experiências que eles já tinham tido através de Moisés, as direções de Moisés que Deus cumpriu. Por que o povo, em vez de reclamar contra Moisés, por que o povo não foi se aconselhar com Moisés? E aí eu levo isso para você. Quantas vezes você foi e se aconselhou com alguém, né? Eu hoje vivo esse contexto de igreja, de ter um pastor, de ter uma liderança sobre a minha vida. Quantas vezes
foi conversar com os pastores ou o líder de célula, ou algum líder, alguém que você sabe que é sábio, e dali vem uma direção do alto. Tenho certeza que já teve alguma situação que alguém conversou com você e te deu alguma força, ia fazer alguma coisa ruim, alguém veio e conversou. Então é bom, por isso que esse contexto de igreja é tão maravilhoso, né? Tem muito de coisa aí pra jogar contra, né? Mas Deus não abre mão da obra dele. Quem teve a ideia de formar a igreja, eu não estou falando de tempo, estou falando até das pessoas, de ter essa organização, essa autoridade. Isso é muito benéfico, é para nós. Porque nós precisamos disso, de andar com pessoas mais experientes. E se você for levar isso para qualquer ramo da sua vida, como você aprende na sua vida profissional se você andar com uma pessoa que já tem uma experiência maior e que está disposto a ensinar, do que você ir caminhar sozinho. Muito mais na presença de Deus. Então assim, como é importante buscar um conselho de alguém mais experiente. E esse povo ali, em vez deles buscarem esse conselho, eles na verdade eles voltaram contra aquele que estava ali com o divino, né? A igreja, né? A história, eu tô falando igreja porque se fosse no contexto de hoje, quem sabe as pessoas se voltariam contra o líder, né? Ali naquele momento ali, sendo que o tempo todo eles estavam andando ali buscando Deus e ajudando aquele povo, né? Então aqui são coisas para nos ensinar, irmãos, porque sabe que é o grande problema aqui, são duas coisas que Deus me mostrou. Por que as pessoas fizeram isso? Primeiramente é o coração, porque Deus pode tirar a pessoa de um lugar específico, tirar ela de uma convivência, mas o que Deus precisa fazer, que a pessoa tem que autorizar, é realmente Deus trabalhar no coração dela através da verdade e libertar, e ela querer ser liberta, porque o tempo todo Deus queria mostrar àquele povo que eles não nasceram para vivenciar aquilo, que eles eram um povo especial. E Deus às vezes permite até o sofrimento para a pessoa aprender e saber que aquilo ali não era, para a pessoa poder receber de Deus. E o tempo todo Deus estava ensinando para aquele povo que havia um Deus sobre a vida deles, que Deus os recebeu, que Deus tinha propósito, e Deus tinha algo grande para fazer na vida deles. E alguns pontos importantes aqui que ao longo do tempo, como que Deus estava trabalhando a libertação daquele povo. Existe uma palavra ali que está em 1 Timóteo 2,5 que é tão interessante, já no Novo Testamento, falando assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Assim como naquele tempo, aquelas pessoas, eles aprenderam que não devia no Egito, Deus estava o tempo todo mostrando para eles que a libertação é crer que existe um Deus, e esse Deus sim poderia protegê-los, que existe só um Deus, e que não pode ter nenhuma intermediação. Naquele tempo, as pessoas usavam de intermediação o próprio faraó, porque o faraó se considerava Deus, e as pessoas naquele contexto achavam que aquele homem era Deus. Isso não existe, o homem não é Deus, Deus é Deus. Eles acreditavam que a lua e o sol era divindade, acreditavam que os animais eram divindade, então eles colocavam a fé naquele tipo de coisa. E Deus falando: não, existe só um Deus. E aqui em 1 Timóteo que eu acabei de ler, existe um Deus, existe só um mediador. O que nos faz chegar a Deus é Jesus. Qualquer outra mediação, assim como Deus estava ensinando lá para aquele povo, para nós hoje a mesma coisa. Por isso que Deus não se agrada quando é feito algo pelas mãos de homem, as pessoas se prostram. Irmãos, isso aos olhos de Deus é abominável, porque existe um Deus que você pode falar com Ele, você pode buscá-lo, você não precisa de outros intermediadores, de uma outra pessoa para falar em seu nome com Deus. Você vai clamar a Jesus Cristo, você vai clamar a Deus, né? E Ele sim pode te dar uma resposta, pode te dar um direcionamento. Só há um mediador, né? É outra coisa muito interessante, que Deus estava o tempo todo mostrando para aquele povo que ele tem poder sobre todas as coisas. E todos os ensinos religiosos daquela época ali, Deus precisava que aquele povo abrisse mão, né? O povo precisava abrir mão de todo aquele ensino errado e receber um ensino novo, o ensino da palavra de Deus ali através de Moisés. E Deus ia dando sinais e maravilhas e mostrando para aquele povo que Ele é Deus, irmãos. O povo não recebia só uma palavra, Deus não fazia nada não. Deus falava que tinha uma nuvem lá que protegia o povo do sol, de noite tinha uma coluna de fogo que protegia o povo. Tantos sinais e maravilhas eles viram. Deus, o Deus verdadeiro, Ele caminhando com nós o tempo todo também. Ele nos mostra sinais, Ele fala conosco, Ele direciona. Isso é verdadeiro para quê? Para que você abra mão de tudo que não presta. E era essa libertação que Deus tinha para esse povo. Quer ver? Outro ponto aqui interessante que eu queria ler. Deuteronômios 18. Deixa eu abrir aqui, olha para você ver. Aí o povo vai caminhando, mais à frente Deus deu uma palavra para aquele povo aqui, que eu acho que é um ensino bom pra gente aqui. A palavra de Deus, não é o que eu acho.
e fala assim, ó, olha Deus dando direcionamento, porque Deus estava com esse projeto de libertação, né, ensinando. Olha o que Deus fala para esse povo aqui lá no deserto. Deuteronômio 18 fala assim, tem um título no texto que fala assim, as abominações das nações são proibidas. Aí no texto começa aqui no 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dasquelas nações. Olha, abominações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, porque lá naquele contexto tinha um Deus específico lá inventado na cabeça deles que mandava matar os filhos para a prosperidade do povo. E Deus estava falando, porque aquilo era ensinado naquela época lá. E ele estava falando, vocês vão entrar numa terra onde as pessoas ensinam isso. Eu não quero essas práticas para vocês. Então ele fala assim, e nem consulte adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Só para você entender e para a gente trazer para nós. Tantas coisas antigas que as pessoas fazem hoje, que Deus naquela época estava falando assim, ó, o meu povo, que é esse povo aqui, existe só um Deus. Não existe mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus, que não seja o próprio Deus. Né? Ele ensinando para aquele povo ali, para clamar o Deus de Israel. Porque existia várias práticas naquele tempo que Deus, para o povo dele, não. Para o povo dele, não. E ele fala assim, ó, perfeito será como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Porque Deus estava justamente dando a terra prometida para aquele povo também, batendo juízo contra aqueles povos que fariam tais coisas. E para a gente aprender aqui, irmãos, Deus falou aqui, ó, para não consultar os prognosticadores e os agoureiros. Aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui para poder ver o que é isso. Prognosticadores tentam prever o futuro, adivinhação, astrologia, lançamento de sorte, consultam os agoureiros. No nosso contexto de hoje, toda hora você vê alguém falando sobre astros, sobre astrologia, sobre signos, sobre isso, consultar as cartas, consultar os adivinhadores. Você vê que isso é coisas tão antigas e que as pessoas fazem hoje. No texto aqui, Deus está falando para o povo de Deus, não. Deus não precisa disso. Deus não se alegra com isso. Aí eles falou também aqui, para não consultar aqueles que consultam os mortos. Tem traduções aqui que falam para não consultar os médiuns, aqueles que consultam os mortos. Eu gosto de um texto lá que está maravilhoso demais, Lucas 24:5, quando o anjo ali vem dar a notícia que Jesus ressuscitou, e Maria está chorando, e ali o anjo fala assim, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Que a palavra te convença, que a palavra nos convença. Hebreus 9:27 fala que ao homem cabe morrer apenas uma vez, depois disso é o juízo. A palavra de Deus condena essa questão de consultar os mortos, irmãos, porque Deus não autoriza ou consulta de alguém que morreu, vir te dar um recado, te mandar uma mensagem, né? A palavra de Deus está dizendo. Então, que a palavra, né, o Espírito Santo é que convence. Isso aqui, Deus está falando para aquele povo, eu tô te libertando, mas eu preciso te ensinar, porque a libertação tem que ser completa, né? Vamos lá, outro ponto. Nem consultar os adivinhantes, nem mágico, nem que consulte os mortos, como eu disse aqui, porque quem faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações o Senhor teu Deus as lanças fora de diante de ti. Por causa desse tipo de prática, onde as pessoas tiram a fé em Deus, entregam as outras coisas, aos animais, ao que for, Deus lançava aquele povo fora para colocar o povo dele, para que o povo fosse ensinado e que o povo não se envolvesse com aquelas práticas. Então você vê que todo o ensino que Deus estava dando para aquele povo, libertando ele primeiramente com o ensino. Porque Deus não era simplesmente para Deus libertar aquele povo do Egito e eles chegarem na outra terra e voltassem a fazer. O propósito de Deus era muito maior do que simplesmente tirar um povo de um lugar e levar para outro. Porque não resolve. A libertação é Deus ensinar, a gente aprender, a gente colocar em prática e a gente colocar a nossa fé nesse único Deus. Estou falando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?
Por quê? Qual foi o grande problema daquele povo, irmãos? Olha para você ver. Diante do ensino que Deus estava entregando para aquele povo, diante de uma necessidade que eles passaram, era para aquele povo falar assim, eu posso vivenciar qualquer coisa daqui para frente, porque Deus já mostrou que Ele é conosco, que Ele está nos direcionando e nós estamos num tempo de aprendizado. Mas uma coisa eu garanto, para aquele lugar eu não quero voltar. Adorar outro Deus, adorar as divindades, adorar os animais, consultar os mortos, consultar os adivinhadores, consultar os astrólogos, consultar isso, consultar aquilo, para isso eu não volto. Essa é a libertação, porque a libertação principal que Deus traz para nós, irmãos, é através da palavra. A batalha começa na mente, é o ensino correto, do ensino correto, do nosso interno, da nossa fé correta. Deus trabalha e Deus faz. Essa que era a mensagem, aquele povo, irmãos, o coração deles endurecido, o coração deles ainda olhando para trás. Por isso que Deus não se alegra quando Ele fala que Ele colocou a mão na arado. Deus não se alegra aquele que olha para trás. Porque Deus está direcionando, e aquele povo diante de uma situação, eles reclamaram diante do que Deus estava fazendo e falando assim, seria melhor eu voltar. Por isso que é muito triste, né? Pessoas que começam na caminhada, Deus está trabalhando e às vezes a pessoa volta. Nós temos um caminhar para frente e a libertação de Deus é a verdade. A gente tem que se apegar só a Deus, a Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da nossa salvação. Porque Deus tem uma marca com o povo que crê na palavra de Deus, que Ele tem algo para essas pessoas, Deus tem algo para nós. Então a gente pode se fortalecer nessas coisas, a gente pode voltar-se para a palavra, porque Deus é a palavra. Amém? Porque a batalha toda é na mente. Aquele povo, eles não estavam enfrentando simplesmente uma batalha física com o povo do Egito como foi, ou com as nações que Deus ia entrar naquelas terras. Mas a batalha espiritual, a luta pela verdade, a luta pela palavra, onde você coloca a fé no lugar correto. Deus, Ele fez algo tão simples para nós. Ele pegou tudo e colocou tudo em Jesus Cristo, para que você coloque a sua fé, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Ali eu estou no caminho certo, porque João 14,6 fala, eu sempre falo nos vídeos, porque é a palavra de Deus, não é minha. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a palavra de Deus, que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo leve essa palavra para quem precisa, para quem, na verdade todos nós precisamos, mas para quem Ele quer. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo faça grande obra, trabalhe, traga um novo e nos liberte, que essa palavra é palavra de libertação, muita presença de Deus aqui, a paz do Senhor, e que Deus toque cada um aqui que receber esse vídeo, porque a palavra é dele, é tudo para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus opere essa libertação completa. Para Deus libertar, Ele precisa ensinar, que Deus nos ensine, que o nosso coração seja ensinável. Em nome do Senhor Jesus, toda a glória seja dele, em nome de Jesus. Amém?